E chegamos aqui ainda em tempo, né? Nós saímos de lá, era 7h20, né? Chegamos em tempo aqui ainda. Eu descobri que dá tempo ter o culto em Camaçari e ainda vim cultuar com vocês aqui em Salvador, entendeu? Lá mesmo em Camaçari, lá na nossa sede, eu prego na sede, depois eu prego no Parque Verde, depois eu prego na Satuba e depois ainda vou e prego no POC 3 ou do A Bênção Apostólica. Na noite só eu prego nas 4. Descobri que dá assim, quando a gente tem boa vontade e está debaixo da promessa de Deus, tudo é possível. E o pastor Duval, estou com uma dívida com o pastor Duval muito grande, porque ele chegou aqui em Salvador com muitas ocupações, mas mesmo assim Duval, com a sua esposa, esteve em nossa cidade, pregou lá na nossa igreja e foi uma bênção. Toda vez que ele esteve ali com a gente foi uma grande bênção. E essa dívida está antiga, mas agora eu descobri que eu posso pregar lá na igreja, ainda posso ouvir a sua mensagem aqui, entendeu? Eu saí de lá 7h20, estou aqui, né? Ainda ouvi você ministrando sobre a oferta do Senhor. E quando a gente está ministrando uma palavra tão gostosa, para a gente parar dá um pouco de trabalho, né? Dá um trabalho. E eu estava ministrando, dizendo aos irmãos, que Deus está tão perto da gente, Ele está tão perto, que Ele chega a dizer que se nós tatearmos, nós o encontraremos. Se nós estender as mãos e procurá-lo, eu disse aos irmãos, não fique tão longe, fique tão perto de Deus, que ao estender as mãos você possa tocar nele, você possa sentir a presença dele. No seu carro do lado, estende a mão e diga, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Na cozinha, cozinhando, estenda a mão e fala, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. No altar da igreja, pregando, você tem que estender a mão e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Porque Ele disse, eu estarei convosco todo dia, até a consumação do século. Mas o local de você se encontrar com Deus é dentro de você mesmo. Deus deve estar dentro de você. E você deve ter seu encontro com Deus dentro de você. Porque o lugar onde Deus deve estar, claro, está ao seu lado é maravilhoso. Você poder tocá-lo é maravilhoso. Mas é muito mais maravilhoso você poder se encontrar com Ele dentro de você mesmo. Porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Eu quero convocá-los para que nós possamos ler Apocalipse primeiro, o verso 8 e Apocalipse 4 e o verso 8. Apocalipse primeiro, verso 8 e Apocalipse 4, verso 8. Eu quero na minha vida poder me encontrar com Deus todo dia. Porque eu descobri que a maior riqueza nossa é a presença de Deus. Não tem riqueza maior do que você ter a presença dEle. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Hoje à noite chegou lá em nossa igreja, doutor Alain, doutora Carol. Eles estavam viajando para a Europa. Passaram lá acho que 10 dias, 15 dias. E eles voltaram felizes pela viagem, mas triste, porque o europeu não tem a alegria que um brasileiro convertido tem. Eles estiveram lá no Coliseu de Roma e lembrou que lá nossos irmãos morreram, devorados por leões, morreram crucificados como tocha viva, porque quem aceitava Jesus era para aceitar o sofrimento. E ele me disse uma coisa, doutor Alain, hoje à noite, muito forte lá na igreja, que Roma não tinha medo dos impérios contra ela, ela tinha medo dos cristãos, porque seguia o Cristo que ressuscitou. E o mundo não precisa ter medo de uma guerra,
Elas precisam ter temor a um Deus que vai voltar em glória, para buscar a sua igreja, mas julgar uma terra que precisa de ser julgada por um grande juiz. Então a igreja em Roma, o imperador tinha medo da igreja em Roma, tinha medo de propagar esse evangelho do Cristo ressuscitado, porque eles deram muito dinheiro para contarem uma outra história, porque a história verdadeira é que Cristo havia ressuscitado, e os soldados que viram ele ressuscitar gritaram: ele ressuscitou, ele está vivo de novo. E por isso ganhou muito dinheiro, recebeu dinheiro para não contar essa história. Mas a verdade, ela sempre vai estar, ela vai aparecer, ainda que tente suprimir, ela vai sempre estar na frente. A verdade sempre vai aparecer. E aqui Apocalipse 1, verso 8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 4, o verso 8, a parte B, que diz assim: Santo. Apocalipse 4, 8, na última parte: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Se nós pregarmos sobre tudo, e se nós não pregarmos sobre Ele, não adianta nada. Se nós não pregar sobre Cristo, não vai adiantar nada. O nosso compromisso é pregar sobre Jesus. Ele disse: a minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, se você ouvir a palavra de Jesus, e se você crer na palavra de Jesus, você não vai ter a vida eterna, você já tem a vida eterna. Porque quando você ouve a palavra de Jesus, o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho são as palavras do Senhor Jesus. O que é a lei? A lei são as palavras de Moisés. O que é a profecia? Foram as palavras que Deus deu aos profetas. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é a palavra do próprio Deus falando, porque Jesus é Deus. E o texto diz que todos serão ensinados por Deus. Quando Cristo veio ensinar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são as palavras do Senhor Jesus. E aquele que ouve essa palavra, ele está comendo a carne de Jesus. E aquele que crer nessa palavra, ele está bebendo o sangue de Jesus. Porque se você apenas ouvir, mas se você não crer, a obra não está completa. Você precisa ouvir o que Jesus pregou e precisa crer no que Ele pregou. Quando você ouve a palavra dEle e que você escuta a palavra dEle, você está se alimentando dEle. E quando você crer nele como o seu Salvador, então você bebeu o sangue dele e você já tem então a vida eterna. Não pode associar o ouvir e do crer. Quando você ouve a palavra de Cristo e quando você crê nessa palavra, você tem a vida eterna. Então muitos não queriam ouvir Jesus. E muitos não criam em Jesus ou não criam nas suas palavras, não tinham a vida eterna. Mas todos quanto ouviam Jesus e acreditavam em Jesus, eles ganharam a vida eterna. Eu tenho dito lá na igreja, a gente sempre pergunta: quem aqui quer aceitar Jesus? Não. A pergunta é: será que Jesus aceita você? Quem aqui quer Jesus? A pergunta é: quem aqui Jesus quer? Porque na verdade não é você quem escolhe Jesus, Jesus quem escolhe você. Na verdade não é você que escolheu, foi Ele que te escolheu e te chamou e te escolheu. E Jesus não é a mercadoria barata para ser oferecido de graça. Não, ele é algo caro. A salvação é de graça, mas custou caro para Deus. Então as pessoas rejeitam
Porque muitos não conhecem quem é Jesus. Muitas pessoas não querem Jesus porque não conhecem quem é Jesus. Sabe por quê? Porque ele não explicou para elas quem realmente é Jesus. No dia que elas entenderem quem realmente é Jesus, elas vão correr para Jesus e vão pedir a Jesus para que aceite elas. Há um minuto nós estávamos no Ministério do Ensino Bíblico e o menino falou assim: pastor, a gente vai à feira, a batata não escolhe a gente, é a gente que escolhe a batata. O abacaxi não escolhe a gente, é a gente que escolhe o abacaxi. Pois é, assim é com Jesus, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou. E nós apenas aceitamos a vontade dEle. Nós cremos na palavra dEle. Nós cremos nele. E eu vou falar um pouco sobre Jesus nesta noite. Algumas coisas bíblicas que, se você estudar, você vai encontrar nas Escrituras. Ele morreu numa cruz, sendo o dono dos céus. Lembre disso. Ele morreu numa cruz, sendo o dono dos céus, assentado sobre um jumento, tendo um trono nos céus, duvidado por homens que não acreditavam em Jesus, mas adorado por anjos, nascido de uma virgem, sendo o Criador do universo, veio para a terra, sendo o Senhor dos céus, cansado, sendo o descanso, com fome, sendo o pão, com sede, sendo a água, tornou-se servo, sendo o Senhor de tudo e de todos, morreu, sendo Ele a vida eterna, tornou-se homem, sendo Ele o Deus eterno, veio pobre, sendo Ele rico, veio homem, sendo Ele Deus, morreu mesmo podendo matar. Quem faria isso? Ele morreu, mesmo podendo matar. Quem faria isso? Eu estava viajando daqui de Salvador, de Camaçari, para Jequié. Nós íamos com um ônibus, com a igreja, num ônibus mais ou menos uns 40 a 50 irmãos, um ônibus grande, 55 pessoas. E eu ia atrás com o S10. E daqui a pouco eu vi o ônibus, deu uma puxada para o lado oposto da rodovia. E um rapaz caiu na minha frente. Um rapaz e mais uns 3. E eu rastei aquela S10 e desviei para não matar aquelas pessoas. Porque eu não sabia o que eles tinham feito. Se eu soubesse, eu teria matado. Eu teria jogado o carro em cima deles. O que foi que eles fizeram? Eles jogaram uma pedra com mais de 4 quilos na vidraça do nosso ônibus. Explodiu o vidro do ônibus. Atingiu o nosso povo. Tentou matar a nossa igreja, tentou roubar nosso carro, e eu desviei porque eu não sabia o que ele tinha feito. Jesus não. Jesus sabendo que seria morto, sabendo que iriam tentar contra a sua vida, mesmo assim, ele podia ter matado, ele morreu em lugar de ter morrido. Ele morreu em lugar de ter matado. Só Cristo fez isso, só Deus fez isso. Ele podia, a gente poderia dizer, alta defesa. Não, Cristo não teve alta defesa. Ele se entregou por mim e por você, mesmo quando podia estar vivo. Então, esse é o Cristo que as pessoas aí não conhecem. Merecendo tudo, viveu sem nada. Cristo, o nosso Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, ele viveu aqui, merecendo, vivendo sem nada, quando ele merecia tudo. Ele foi ao mais baixo, quando podia ter ido ao mais alto. Ele desceu às mais profundezas, quando podia ter ido ao mais alto do céu. Veio à terra, mesmo ele veio à terra buscar e salvar, mesmo tendo os anjos no céu. Ele não precisaria da gente. Ele tem anjos, tem arcanjo, tem querubim, tem serafim. Mesmo tendo tudo isso, ele veio para morrer em nosso lugar. Isso é prova de amor.
Isto é o amor de Deus. Como não amar um Deus assim? Como não servir a um Deus assim? Como não amar a Ele, sendo que Ele nos amou primeiro? Adorado pelos anjos, rejeitado pelos homens, dando amor, recebendo ódio, levando a culpa, mesmo não sendo culpado, mesmo sendo traído, chama de amigo. Mesmo sendo traído, ele chama de amigo. Quando Judas o beijou, ele disse amigo. A gente não faz isso, mas precisamos fazer. Aprender com o Senhor, com o nosso Senhor. Temos que chamar mesmo aqueles que nos traem, aqueles que nos fazem o mal. Nós temos que chamar de amigo, porque foi assim que fez o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoou quem não pediu perdão. Ele perdoou quem não lhe pediu perdão. E às vezes as pessoas pedem perdão a nós, a gente mesmo assim não quer perdoar. O Senhor nos ensinou a nós perdoar, mesmo aqueles que nunca reconheceu que nos machucou. Ele perdoou quem não lhe pediu perdão. Levou para o paraíso que ele podia ter mandado para o inferno. Ele levou para o paraíso quem ele podia ter mandado para o inferno, o ladrão da cruz. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu te digo hoje. Então ele leva para o céu quem podia ter mandado, leva para o que ele podia ter mandado para o inferno. Salvou, mesmo sendo ele condenado. Calou-se quando podia ter falado. Morreu quando podia ter matado. Fugiu para não ser coroado rei. Só ele faz isso. Só Deus pode ser assim. A gente naturalmente fugia para lá, a gente ia correr, não, estou aqui, olha minha cabeça aqui. Ele foge para não ser coroado rei. Todo mundo quer ser rei, menos ele. Um reino lá em cima. Ele não veio aqui para ser rei, ele veio aqui para salvar os perdidos, para levar para a sua glória. Foi humilde, sendo que podia ter se exaltado. Era manso quando podia ser bravo. Doou quando podia ter recebido. Pagou quando podia ter sido pago. Cristo fez isso. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, foi isso que ele fez por nós. Foi isso que o Senhor fez. Amou, mesmo não sendo amado. A gente fala assim: se me amar eu amo. Não, ele amou mesmo sem ser amado. Ele amou quando não era amado. Nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se hoje eu estou na casa dele amando a ele, porque primeiro ele me amou, primeiro ele amou você. Ele amou mesmo não sendo amado. Ele veio mesmo sendo rejeitado. Veio à terra, sendo ele o Senhor dos céus. Se fez carne, sendo ele espírito. Se fez filho do homem, sendo ele o Senhor Jeová. Se fez servo, mesmo sendo ele o Senhor dos céus. Isso é o grande amor de Deus. Assentou-se em um barco para ensinar homens, quando podia estar sentado no trono ensinando anjos. Só ele fez isso. Assentar em um barco, o fedor de peixe, aquela missa de peixe, aquele mau cheiro do peixe, a cabeça do peixe, o fado do peixe. Ele vem senta no barco, aquele barco sujo, quando podia estar sentado em glória ensinando anjos, ensinando homens barbudo, mal cheiroso, mal vestido, por amor a eles. Esse Deus merece ser amado pela igreja e pelas nações do mundo. Aí está a demonstração do grande amor de Deus. Não há como não acreditar nesse amor. Não há como ser tocado por este amor. Naturalmente nós queremos deixar a terra para morar no céu. Ele quis deixar o céu para vir morar com a gente. E pela sua infinita graça prometeu, ele foi e disse: eu volto e levo vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós também estejam comigo. Então esse é o grande amor de Deus. Veio para as trevas,
sendo ele a luz. E lá está escrito em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, e tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito, se fez. Ali estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz raiou nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus o rejeitaram, mas todos quantos o aceitaram, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no Senhor. Que não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus, porque o verbo se fez e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do engenho do Pai, cheio de graça e de verdade. Então é o amor de Deus revelado a nós, manifestado ao seu povo. E João testificou dele, e João clamou, dizendo: este é aquele que eu vos havia dito que havia de vir depois de mim, porque ele foi primeiro do que eu. E todos recebendo da sua plenitude, graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Não que ninguém tenha visto a ele, tenha visto Deus, mas o Filho que está no seio do Pai, esse o revelou quem realmente Deus é. Deus é amor, Deus é coração nosso. Então nós temos que amar este, que é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele podia ter: ninguém vai. Não, ele não disse vai. Ele disse: ninguém vem ao Pai. Porque ele disse: eu e o Pai somos um. Mostra-nos o Pai. Ele disse: há tanto tempo estou convosco, não me conhece. Estou convosco. Há tanto tempo eu estou convosco, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. E lá adiante em João ele diz assim: eu e o Pai somos um. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Veio para os pecadores, sendo ele santo. Veio para os pobres, sendo ele rico. Servia a mesa, sendo ele o dono da mesa. Aceitou a própria morte, sendo o Senhor da vida. Deixou o trono pela cruz. Ele queria o deserto. Nós queremos as multidões. Ele não. Ele queria o deserto. Ele queria estar no deserto. Ele queria o silêncio, nós o barulho. Ele queria o silêncio para poder ouvir a voz do Pai. Ele amou pessoas, não seus bens. Ele amou os inimigos, não só os amigos. Ele deixou tudo para viver sem nada. Sendo rico se fez pobre. Sendo Deus verdadeiro se fez homem. Sendo santo morreu como pecador. Sofreu calado quando podia ter gritado. Carpinteiro, tendo construído os céus. Chamaram ele de carpinteiro, mas ele construiu os céus. E aceitou ser chamado de carpinteiro. Mas quem construiu os céus foi ele. Nós o adoramos, nós o servimos. Não há outro que possa ser adorado. Glorificado aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo. E esse é o evangelho assim que pregar na nossa igreja, o evangelho da verdade, o evangelho do Senhor Jesus. Caminhando, lá em Lucas 13, verso 22, diz que ele de cidade em cidade, de aldeia em aldeia,
caminhando e ensinando, ia para Jerusalém. Mesmo quando podia voar, ele caminhava. Mesmo podendo voar, ele caminhava. Bendito é o nome do Senhor. Ele bate na porta, mesmo podendo entrar. Dá direito de escolha, mesmo sendo o único caminho e o único Salvador e a única esperança. Vê a todos, mesmo não sendo visto. Todos querem algo dele, poucos lhe dão. Todos querem algo dele, poucos lhe dão alguma coisa. Ouve a todos, poucos lhe dão ouvidos. Fala para todos, poucos falam com ele. Ele dá muito e recebe pouco. Ele é um grande amor que pouco foi amado. A geração do conhecimento que não conhece quem é o seu Criador. É a geração que nós vivemos. Mas aqui nessa igreja nós conhecemos quem Ele é. Ele é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. E essa igreja e esse pastor conhece muito bem quem é Ele. O nome dele é Jesus. O grande amor de Deus revelado. E ao mesmo tempo Ele é Deus. Ao conhecedor desconhecido, o glorificado que desceu da glória, o amigo maltratado é Ele, o amigo traído e negado, o Criador rejeitado pela criação, o bom chamado de mal, o santo crucificado, o único Deus, preso, cuspido, espancado, humilhado, rejeitado, crucificado e sepultado, mas ressuscitado ao terceiro dia. Você não vai topar nenhum outro Deus por aí que passou por isso, porque também não existe. Esse é o único Deus que faz tudo isso. Aceita passar por isso, escolhe isso, para que hoje nós pudéssemos estar adorando a Ele e com a promessa do seu retorno e nos conduzir até a sua glória para conhecer a sua casa. Isso é o grande amor manifestado. Bendito é o nome do Senhor. Toda a glória seja dada a Ele. Ele é o bom chamado de mal por muitos. Ele é o santo crucificado. Ele é amigo do pobre e salvador do rico. Porque até o rico precisa de salvação e o pobre precisa dele também. Vê o que ninguém consegue ver. Faz o que ninguém faz. Ele é quem ninguém é. Ele é Deus. Ele é Deus. É por isso que nós viemos para o culto, para nos encontrar, para adorá-lo, para servi-lo, para dar o nosso melhor. Alguém diz por aí que o melhor de Deus está para vir. Isso é engano. O melhor de Deus já veio. Não está para vir não, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus... O melhor de Deus não, já veio. Ele voltará, mas já veio. Para nos levar, para nós conhecer sua casa, conhecer seu reino, conhecer seu trono e cair e adorá-lo de novo, porque é o nosso prazer servi-lo e adorá-lo, porque a honra e a glória pertencem a Ele, o louvor e a adoração pertence a Ele. E nós fazemos isso por amor, porque Ele nos amou primeiro. Fazemos isso porque Ele nos chamou, porque Ele nos escolheu. Veio quando podia ter ficado. Ele veio quando podia ter ficado. Ele veio quando ele podia ter ficado. Então o que trouxe ele até aqui? O amor. Ele abre, mesmo podendo fechar. Ele perdoa, mesmo podendo condenar. Ele ama, mesmo podendo odiar. Ele salva do inferno, mesmo podendo mandar para lá. Ele cura, mesmo podendo ferir. Sendo santo, sendo Deus, comeu e bebeu com pecadores. Ele, sendo pai, viveu como filho. Sendo Deus, ele viveu como homem. Rejeitou a coroa de pedras e aceitou a de espinhos. Quando foram buscá-lo para coroar o rei, ele fugia, ele se escondia, ele saía.
E quando foram buscar para coroar com espinho, ele compareceu e disse: sou eu. A quem buscais? Sou eu. Quando foram buscar para coroar rei, colocar sobre a sua cabeça uma coroa real, ele fugiu e se escondeu. E quando foram buscar para colocar uma coroa de espinho, ele disse: a quem buscais? Sou eu. É a Jesus de Nazaré? Sou eu. Sou eu. Só Deus faz isso. Naturalmente a gente corre da coroa de espinho. E a gente corre para a coroa de ouro. Queremos coroa de diamante. Ele não, ele queria coroa de espinho. Porque ele veio pensando em você. Ele veio por amor a você. Aí está a prova do grande amor de Deus. Ele aceita morrer. Como não amá-lo? Como não servi-lo? Trocou a fama pela humilhação, deixou a glória pela dor, trocou a mídia pelo deserto, deixou as multidões pela voz do Pai, trocou os céus pela morte, trocou o linho puro pela toalha para lavar os pés dos discípulos, trocou o mar de vidro pela bacia. Ele lá em cima tem o mar de vidro, ele trocou pela bacia. Tem o linho puro, ele trocou pela toalha, para poder enxugar e lavar e enxugar os pés dos homens. E ele disse: agora vou e faço o mesmo. Ele nos ensinou a agir com humildade, porque tanto humilde que ele foi, quão humilde ele é, que hoje está sentado na sua glória, esperando a sua igreja no último dia. Trocou tudo isso. Trocou tudo. O grande amor rejeitado é ele. Ele já fez tudo. E agora, o que faremos? Ele já fez tudo. E agora, o que faremos nós? O que faremos? Ele oferece agora a grande oportunidade. Ele estava na criação, ele estava na arca, ele estava na Torre de Babel, ele esteve lá em Sodoma e Gomorra, ele esteve no Egito, no deserto com Israel, ele esteve na terra prometida, ele esteve no templo de Salomão, na sua inauguração, ele esteve com Davi para matar o Golias, ele esteve na destruição de Jerusalém com Jeremias, ele esteve com Estevão quando foi apredejado, ele estava em Jerusalém no último dia da festa. Ele esteve na cruz do Calvário, ele esteve no túmulo vazio, ele esteve em Jerusalém no dia de Pentecoste, ele estava no caminho de Emaús com os 2 discípulos, ele esteve com os 11 no dia da unção do batismo do Espírito Santo, ele esteve quando a porta estava fechada, ele esteve 40 dias com eles, ele esteve no monte em Betânia na sua transfiguração, ele esteve com Pedro na prisão, ele esteve com Paulo no navio de Roma, e ele está aqui nesta noite, neste lugar. Bendito e glorificado seja o nome dele, louvado e exaltado seja ele. E ele virá em glória outra vez, porque o moço que se fez, ele é o rico que se fez pobre, ele é o que se fez homem, é o santo que se fez carne, ele é o forte que se fez fraco, ele é o belo que se fez feio, ele é o grande que se fez pequeno, o pai que se filho, ele é o que se fez carne, ele é o rei que se fez, mas continua sendo o Senhor. Ele é o juiz, o advogado, ele é o que se fez escravo, ele é o que se fez, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Dentro desse príncipe, esta paz não haverá fim. Do tom de Davi, seu reino para o firmar e fortificar, em juízo e em justiça, desde agora e sempre. O Senhor dos exércitos, seu zelo, fará isso acontecer. Cuida da igreja e as suas promessas se cumprindo em nós. Ele humilha, chama a si mesmo de filho do homem, fazia tudo em oculto e não queria ter fama, nem queria ser famoso.
Ele não queria o que todos os homens querem. Ele não queria glória. Queria ser acreditado. Ele é o protetor dos pobres. Ele é o defensor dos necessitados. Ele é uma sombra no calor. A nossa oração deveria... O nosso desejo é conhecer-te, Senhor, e permanecer em tua presença. Deveria ser essa a nossa oração. Ele viveu em um estábulo emprestado, foi seu. Em um barco emprestado, lá ele pregou. Em um asno emprestado ele montou. Em uma casa emprestada. Em um céu emprestado ele morreu, foi sepultado. Em uma cruz que foi dele. Sendo Deus Senhor de todos, ele fez o mundo e tudo o que nele. Então, é esse Jesus que nós pregamos na igreja. O senhor não entende? É que todas as tardes Deus vinha conversar com Adão e Eva. Depois que pecam, Deus não pode mais conversar com eles. Porque eles não estão mais no nível. Eles estão no nível. Deus e conversa com eles. Depois que Adão e Eva pecam, perde a glória. E agora não tem mais como ficar ouvindo Deus, conversar, de estar perto, de abraçar, de pegar na mão, de ter um bom relacionamento, ter carinho com Deus. Agora perdeu isso. Deus lutando para isso retornar. E Deus vem lutando, encontra contra diversos. E depois todos pecam. Então o que é que diz? O verbo se fez carne. E conversar com a gente. Entrar em nossas casas. Para em nossas ruas. Já que nós não podíamos ir até Ele. Ele veio até nós. Já que na condição diz que não achou ninguém, nenhum quer. Então da sua glória, do Senhor, torna homem, para poder conversar com eles, para poder estar no barco deles, para poder pescar com eles, para poder cear com eles, para poder abraçá-lo, para poder pegar, para poder vestir deles, para poder deitar deles e morrer na cruz que era para eles, e até o mais baixo que era o lugar deles. Então ele fez isso por amor. Deixa a sua glória, se torna como um de nós, que pudesse ter comunhão conosco. Foi isso que ele fez. Um Deus que se fez homem, para estar com os homens. E 3 anos e meio, morre naquela cruz. Vai para a sua, paga toda a culpa, todo o pecado, toda para a glória. E deixa uma promessa. Eu vim, vivi com vocês, estive com vocês. Volto para mim, mas vou voltar para levar vocês para conhecer a minha casa e morar comigo. Esse é o Jesus que nós pregamos. Esse é o mundo souber, ele fez. Se renderia aos seus pés. Pena que as igrejas não pregam isso, não ensinam isso. Este é o verdadeiro evangelho de salvação. É o evangelho do céu. É o evangelho de Deus. Salvar vidas. Esse é o evangelho de Deus. Em que o Deus santo, glorioso, se faz homem para viver com ele a seus pecados. Quem conhece essa história de perto, nunca deixará de amar a Deus. Nunca deixará de amá-lo pelo que ele fez. Deixou tudo e veio ser um de nós. Com uma diferença: todos pecaram, menos ele. Então ele pôde a minha e a sua culpa. Ele disse: está chegando o príncipe deste mundo e nada dele tem em mim. E provem, eu tenho algum pecado. Nabo conseguiu, nem os homens conseguiu, nem o inferno conseguiu, mas conseguiu, porque ele havia pecado. Ele não pecou, então pagou.
e mostrou que é possível ser homem e ser santo. Não sem ele. Não há salvação fora de Cristo. Só a salvação nele é a nossa reconciliação com Deus, porque Deus é a paz do Senhor Jesus. Eu só pergunto que são cristãos, ou tem alguém que precisa por Cristo? Alguém que nessa noite vai ser aceito por... Você quer que ele te aceite? Quer ser aceitado por Jesus? Tem alguém que quer tê-lo como Salvador? Algum pecador pede nesta noite? Se tem sua mão, diz sim, eu quero ser aceito.